A maioria das doenças psíquicas, elas são desconhecidas pela ciência convencional porque o método cartesiano, dedutivo, indutivo, ele está baseado exclusivamente nos 5 sentidos, nas percepções físicas. Eles estudam exclusivamente as mudanças substanciais do corpo e desconhecem a causa. Veja, você pode ser influenciado e motivado por um hormônio, mas o hormônio não determina as suas decisões, as suas ações. É fundamental entender aquele que está efetivamente motivado a fazer escolhas inteligentes para ter saúde. Não só a saúde física. A saúde física é apenas consequência de você estar deficitário na sua saúde vital, emocional, mental. Ah, fulano tem TDAH. Se você for se aprofundar nos estudos científicos acerca desse fenômeno TDAH, eles chamam disso pessoas que possuem alguns sintomas. Veja, de que adianta eu enumerar certos sintomas se eu não sei exatamente a causa disto? Dentro da metafísica, não diferente da Ayurveda, que considera o metafísico como em conjunto com a análise física de qualquer mal, nós somos suscetíveis a frequências eletromagnéticas e não é diferente das frequências mentais e emocionais. Nós somos como antenas emissoras e receptoras de influências, as mais variadas que você possa imaginar. Nosso corpo é formado por mais de 70% de água, o que significa que a água, como elemento mais conduinte em nosso corpo, significa que nós somos muito facilmente, as nossas células são muito facilmente suscetíveis às mais variadas influências de pensamento, emoções, desejos e as influências externas. O TDAH, por exemplo, ele está relacionado a 4 causas básicas, vamos colocar assim. A primeira delas é física. Quando eu chamo de causa física, é aquela que eu não escolhi. Tá? Eu não escolhi me alimentar de um produto que causou em mim uma neuroinflamação ou uma neurotoxicidade. São os alimentos industrializados, são as drogas, né? Os suplementos sintéticos. Tudo isso causa danos à nossa saúde. A segunda causa que eu tenho a citar está relacionado a frequências eletromagnéticas. Nós vivemos num mundo hoje muito poluído por conta de torres de frequência, Wi-Fi, de dados, sonoras, elétricas. Então, eventualmente, você está se exposto a essas frequências e não sabe por que você tem déficit de atenção ou porque você se encontra hiperativo. Entende? E aí a medicina fica igual um cachorro correndo atrás do rabo, quando seria muito fácil identificar que a pessoa mora debaixo de uma antena dessas e ela precisa mudar-se, simplesmente mudar de residência, para que as coisas voltem a fluir normalmente. É um dos exemplos, dentre vários. A terceira causa, eventualmente está relacionado a uma mudança de comportamento. Algumas pessoas se negam a prestar atenção. Isto existe uma explicação comportamental metafísica. Ela não quer enxergar algo.
ela se recusa a assumir compromissos, responsabilidades. Ela se recusa a integrar-se a um meio, a um convívio social, e aí ela passa inconscientemente, lógico que é inconsciente na maioria dos casos, ela passa inconscientemente a selecionar aquilo que vai lhe trazer aborrecimento, então ela evita, daquilo que é aceitável, né? E aí você está falando também de outros transtornos que eu vou falar em outro momento. E existe uma quarta causa, que é espiritual. Como nós emanamos e recebemos frequências das mais variadas que você possa imaginar, eventualmente nós atraímos espíritos desencarnados que eventualmente adentram a nossa psique. Isto também ocorre com espíritos encarnados, as chamadas obsessões em vida. Eventualmente, nós emanamos frequência de ódio contra uma pessoa e cai-se no esquecimento e você não sabe que de lá para cá, de uma forma inconsciente, você acaba também recebendo aquilo que você emanou. É a lei de causa e efeito. Então essas 4 causas, eu sei que isso foge completamente aos paradigmas no que se refere a esta doença, mas eu quero deixar claro que existem essas 4 causas. Quando é espiritual e nós afastamos o obsessor, ou nós resolvemos essa questão dessa pessoa com algum irmãozinho que ela atraiu para si, esse transtorno passa a deixar de existir. Por quê? Passa a deixar de existir aquele que está no cangote, né? Te tirando a atenção, te fazendo virar para cá ou para lá, ou te fazendo ficar muito agitado. E aí o médico vai lá e desconhece, ele vai e prescreve lá TDAH, porque ele vai fazer toda uma anamnese, todo um questionário e vai dizer, olha, você tem TDAH, vamos fazer aqui um teste para ver qual o grau do teu TDAH. E ele não conhece a causa, ele vai te passar um medicamento que às vezes não é o que vai resolver o problema. O problema às vezes é de ordem espiritual. O problema eventualmente é de ordem comportamental. Você precisa passar por uma terapia. Eventualmente o problema está relacionado, né, à presença de metais e de outros produtos de laboratório, na maioria dos casos consumidas por alimentos. Isso tem estudos científicos comprovando isso que eu estou lhe falando, que está causando esse déficit de atenção em você. E eventualmente você está se submetendo a irradiações eletromagnéticas, porque você mora debaixo de uma torre, ou você, né, dorme ao lado com o celular encostado no ouvido. Isso tudo pode estar prejudicando o seu sono, prejudicando a sua atenção, prejudicando a sua memória e a sua cognição. E você acha que, né, precisa ir ao médico quando você só deveria mudar alguns hábitos. Ok? Gratidão.